Salve família, axé a todos, eu sou o Pai Bruno Mota, seja bem-vindo mais uma vez no seu canal. Família, você que está chegando aí agora, já deixa seu like, se inscreva nesse canal, será de super importância para todos nós o conhecimento, difundir o conhecimento e trazer verdades a esse canal, porque esse canal é o canal da verdade, apesar de nós não sermos os donos da verdade, né? Esse canal passa a todo momento desvendando e falando a verdade dos fatos, que por mais interessante. Família, hoje vamos falar de um tema muito interessante, tá? Que dando por sinal, tá? De animismo, tá? O que é animismo? Vamos pegar por base falando o que é esse tema, vamos conversar um pouquinho sobre o que é isso, tá? Até porque tem muitos médios, muitas pessoas que trabalham espiritualmente, incorporados ou não, dentro dessa referência e estão buscando algo semelhante a exatamente a essa questão, tá? Então preparei um material também, que eu busquei algum material via online para essa referência, e hoje eu gostaria de começar a falar exatamente sobre esse tópico, que é muito interessante, e principalmente você que trabalha no centro de Umbanda, você que trabalha, seja numa incorporação dentro de um candomblé, ou que seja qualquer outra vertente que trabalhe com a incorporação, isso de fato é muito importante você compreender como funciona, tá? Essa dinâmica espiritual dentro desses fatos relevantes, tá? É claro que o meu canal é todo um canal eclético, podendo falar de certas situações e compreendendo de outros fatos. Então, o animismo, né? Ele em geral, de todos os fenômenos psíquicos que têm a origem, né? Que fala do fato da alma, ou seja, o espírito encarnado, né? Aí você pode fazer o uso um pouquinho, tá? Para entender o que é o animismo, né? Muitas pessoas vão tentar levar, não é o fato do animismo pelo um fato é, biológico, tá? É um fato biológico, não é a pessoa anímica sem sangue, ou a pessoa anímica com a perca de sangue, que todos conhecem, não, mas o animismo, ele é uma denominação geral de um fenômeno psíquico que tem por origem a alma, de uma identificação, tá? Para ficar mais fácil, família, para você que está chegando aí agora, principalmente você que está começando agora, em busca de muitas informações, tá? O animismo, onde muitas pessoas conhecem, tem o fato do princípio exatamente, onde muitas pessoas que se levam do fato assim, ele está incorporado, ele pensa que está incorporado com algum espírito, ela pensa que está incorporado com algum espírito, mas não está, ela só pensa, tá? A partir desse princípio, podemos, família, vamos levar adiante, conversar um pouquinho sobre esse detalhe, porque toda a nossa egrégora espiritual, tudo aquilo que nós trabalhamos, você que já trabalha também exatamente, você que é um médium, você que é uma médium, e todos os acontecimentos, tá? Dentro dessa referência, tá? Citado por muitos, tá? O animismo ele vem de um estudo, tá? Antropologicamente falando, e dentro daqueles cientistas espirituais que deixaram suas bibliografias, seus estudos na tal questão, na tal questão, para que todos pudessem compreender os fatores que acontecem mais na frente sobre essa referência. Então o animismo ele vai tratar exatamente para que você entenda nessa ideia, tá? Sobre a mediunidade, tá? A mediunidade. Então você que não sabe mediunidade, procura o que é mediunidade. Você que está querendo buscar o que é mediunidade exatamente, procura um vídeo aí meu no meu canal, tem falando o que é médium, o que é mediunidade, tá? Ali você vai entender melhor para você passar mais adiante. Vai ter um pouco dessa base, desse contexto. Então, o animismo é aquela velha frase: eu penso que estou incorporado, mas não estou. Meu pai, como é que é isso então? Existem vários fatores que vão fazer a essa ideia, tá? Aonde muitas pessoas que atuam como essa intermediação, tá? Que pensam que estão incorporadas, mas na verdade está. Mas, meu pai, como é que é isso? Se a pessoa está incorporada ou não está incorporada? Aí é que está a grande questão no momento. Tá? O ser humano, ele precisa, parece que ele precisa crer, tá? Exatamente, muitos vão levar esse precisa crer, que exatamente precisa ter um espírito
como você, por exemplo, foi tomar uma consulta com um espírito, ou foi conversar com um espírito, por exemplo, qualquer entidade, seja ela Exu, seja ela, tá, qualquer entidade, seja Caboclo, qualquer outra entidade que você foi tomar uma consulta, né, ou foi conversar, exatamente, ou tomar um passe, você teve simplesmente a ideia de saber, pô, será que é verdade? Será que tem algo? Eu vejo muitas pessoas, principalmente, né, falarem, tem muitas pessoas de denominações aí, tem muitas pessoas dentro do candomblé, até a própria Umbanda fala assim, ah, tem nada aí, não tem nada aí, né? Não tem nada aí, não tem nada aí. A peça que tem santo, tá com santo ou não tá com santo, né? Exatamente, você também já ouviu falar disso, né? Tem pessoas que falam, essa tem santo, essa não tem santo. Você tem que partir do princípio, exatamente, o porquê ter santo. O porquê ter é como você também pode ter do porquê ter uma incorporação de um orixá e o porquê ter exatamente uma incorporação de Exu. Vocês estão compreendendo? Ah, você está compreendendo? Então, exatamente, você traz essa ilusão, tá? Essa alusão. Tá? A pessoa está dançando, já viu os ditos dentro do candomblé, está dançando com uma entidade, com um denominado orixá. Será que ela está com santo ou não? Você vê a pessoa dentro da Umbanda, né, exatamente incorporada com Exu. Será que ela está com santo ou não? Tá? Então você traz uma ideia, né, em que será que ela está exatamente incorporada e como saber exatamente se está incorporada ou não? Eis a questão. Então o animismo, ele traz isso dentro do fator mediúnico. Tá? Aí você me pergunta, o animismo é uma situação ruim para tal situação? Olha, principalmente, eu como um sacerdote, dentro dessa minha visão, antropologicamente falando, dentro do contexto e dos estudos, eu digo que não é ruim. Um ruim são a cabeça das pessoas que fazem um julgamento daquilo que eles estão vendo. Tá? E principalmente um julgamento daquilo que ela acha que aquilo que está dando consulta para ela, a incorporação dentro daquela ocasião, precisa resolver a vida dela dentro de uma certa questão. Aí eu vou trazer um outro fato, um outro fator para que você compreenda sobre isso. Tá? Então, as pessoas que principalmente não têm um raciocínio, eu sempre digo aqui, sempre brinco falando que tem pessoas que são como a água parada, né? A água parada é a água que dá mosquito, suja, ninguém pode beber, não é verdade? A água parada é aquela que fica suja, acaba dando mosquito e ninguém aguenta beber nessa referência. Então, como você trata essa referência da água parada, é a mesma coisa do ser humano, é como a água parada, ele não flui, ele não busca a compreensão dos fatos, o porquê daquilo, né? Eles vivem o ser humano e muitas pessoas que frequentam, ou até frequentadores, tá? Que são permanentes dentro de centros espíritas e casas espirituais, dentro desse princípio da incorporação, não buscam exatamente os princípios, a raiz da situação. Então, trazer para si é uma evolução, trazer a evolução para si, trazer a compreensão. Eu, como todo bom, como eu gosto de trazer sempre todo bom conteúdo e explicar o que eu estou realmente falando e trazendo aqui, às vezes, no canal, vocês têm que começar a buscar a evolução dos fatos, o porquê daquilo acontece, mas de verdade, não é superficialmente. Ah, acontece porque tem que acontecer, não tem não. Você vai perguntar a um pai de santo ou um mais velho, ele não vai saber explicar exatamente. Talvez uns sim, talvez outros não, compreende? Tá? Então, o animismo, ele tem esse fator da denominação. Eu busquei uma referência, tá? Eu busquei uma referência, claro, na internet. Então, claro que eu não vou passar aqui a fonte, tá, por conta da plataforma, mas animismo é uma denominação geral de todos os fenômenos psíquicos que tem por origem a alma, ou seja, o espírito encarnado. Né? Aí tem uma abreviatura dizendo, vide o livro dos espíritos na questão 134. Então, o livro, você tem lá o livro dos espíritos. Eu, de fato, eu sempre aconselho muito a você que é um bandista, principalmente qualquer ramo de segmento que trata da incorporação, leia muito o livro dos espíritos, procure raciocinar. Ah, meu pai, mas
kardecista. Não mistura as coisas, porque o livro dos Espíritos ele traz como uma ciência dos fatos e a explicação por tal ocasião. Qualquer praticante pode ler e compreender aquilo que está fazendo, tá? Então, o agente desses fenômenos mediúnicos, por outro lado, é a designação geral de todos os fenômenos psíquicos que têm por origem outros espíritos encarnados ou desencarnados e que se tornam perceptíveis pela ação de um médium, pessoa que atua como meio ou intermediário entre os espíritos e os homens. Tá? Vamos compreender esse pequeno texto. Então, você está me dizendo que o animismo é aquela pessoa que está intermediando um espírito, meu pai. Sim. Então, como é que é o fato do espírito? O espírito está tomando totalmente a cabeça da pessoa? Será que ele mesmo está conversando comigo? Sim, ou às vezes não. Tá? Aí você chega com essa cabeça, fica sem compreender. Então não é um espírito que está conversando comigo? Sim, é um espírito que está conversando com você. Mas o porquê, qual é a sua visão e o porquê que você acha que esse espírito está incorporando em você, que está incorporando na pessoa, principalmente talvez em você, que tenha dúvida em saber se está incorporado ou não, amenizado ou não, animizado ou não, para poder proceder nessa ocasião. Tá? Então, o que eu sempre falo, família, fulano teve uma intuição, fulano teve um espírito que veio falar comigo. O importante é o resultado. Tá? Não tem como saber. Existem até técnicas, tá? Que depois eu vou passar, quando abrir o canal para membros, tá? Eu vou passar ali uma situação mais reservada para quem quiser seguir essas ideias na prática. Eu quero ensinar isso, tá? Só que dentro dessa ocasião, vocês têm que compreender se há resultante disso. Porque às vezes você pode ter um Exu, alguém se passando por Exu. Tem um termo interessante que eu falo a memória, no Candomblé a pessoa usa um tal de EQ, né? EQ é uma situação que assim, eu estou achando que não tem nada aí, né? Não tem nada. Tá? O mais importante é que se deu recado em você, para você, aconteça, isso é um fato muito positivo. Tá? Porque o animismo, animizar uma situação, tá? Mediante a esse conceito, a compreender se o médium está ali incorporado ou não, você exatamente vai compreender se realmente foi um espírito que estava relevante, que aconteceu aquilo que ele te prometeu, ou falou alguma coisa que aquilo te prometeu, ou aquilo realmente aconteceu, tá? Trazer isso no entendimento para hoje em dia fica meio complicado, porque todo mundo quer ver um negócio que... O povo hoje, ele gosta do show pirotécnico. Você sabe como é que é o show do pirotécnico? É o famoso Tomé, eu preciso ver para crer, né? Então, existe aquela situação que, antigamente tinha muito isso, né? Espalhava brasa no chão, aí a pessoa passava um tapete de brasa para dizer, eu tô com santo realmente, né? Eu tô com santo. Outro passava com um caco de vidro, quebrava os cacos de vidro. Vamos provar que tem santo aqui. Passava com o pé em cima dos cacos de vidro, com o santo, dançando, aquela coisa toda. Né? E não podia gritar, não podia falar. Passava a vela no corpo, né? Apagava cigarro na mão, charuto na mão. Outros botavam vela aqui para dizer que está queimando ou não. Isso para mim é baboseira. Isso para mim não me prova nada. Quem está querendo provar alguma coisa é o médium que está ali incorporando, está querendo dizer para alguém, né? E sem falar das pessoas sem o conhecimento, sem o estudo, que gostam de provar a vida dos médicos, que gostam de botar à prova a vida dos outros em relação a isso. Vai machucar? Não tenha dúvida que vai machucar qualquer relativo a isso, porque está ferindo a carne, tá? Não existe, para o seu entendimento, não existe uma anestesia na incorporação. Não existe uma anestesia na incorporação. Se você pega um médium e passa uma vela, espeta essa pessoa que está ali incorporada, ela com certeza ela vai sentir. Tá? Meu pai, existem fatores ou não fatores, tá? Existe uma situação que depois vamos conversar sobre o desligamento da consciência, onde algumas circunstâncias da consciência, da mente, do ori, da cabeça, ela consegue desligar algumas tomadas, tá? Do sistema nervoso que vai desligar essa ocasião, mas isso é um outro fator. Tá? Eu não quero tá aprofundando muito dentro desse conhecimento, mas tem essa possibilidade, tá? Porque o ori ele tem a capacidade, a cabeça,
cabeça preparada do médium, tá? E o espírito está ali, se ele tiver principalmente entendimento todo dessa glândula, dessa ocasião, dessa consciência, ele consegue amenizar o sistema nervoso do médium para que ele não sinta exatamente o que ele está bebendo, que está esquentando, que está sendo espetado. Exatamente, vocês compreenderam isso. Existe isso sim, mas isso é uma classe de espírito que está ali, um espírito bem evoluindo, ou que já tem um conhecimento. Não é qualquer espírito, até porque o espírito tem que acompanhar a sua vida, ou a vida do médico que está trabalhando dentro dessa circunstância. Então, família, o animismo, ele é isso, tá? Essas explicações resultam que parece que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Quando não mistura as suas próprias ideias com a dos espíritos que se está comunicando ali dentro daquela ocasião, tá? Então é assim, será que é o médico que está falando ou será que é o espírito? Às vezes pode ser empolgação do médico, mas nem tudo você deve relevar, deixar irrelevante, nem tudo você deve relevar, mas tirar a compreensão como um todo dentro dessa referência, para que você compreenda, tá? Isso não é ruim, tá? Não é ruim, mas, por exemplo, a vibração dentro daquilo, ou também não se sabe daquilo que está realmente falando, se é um espírito ou não. Tá? Então você tem que saber se o médium está dentro de uma casa séria, se ele é iniciado dentro de uma casa séria. E se essa casa séria ela trata esses médios, você tem que trazer como um todo quando conversa com o espírito, tá? Principalmente você que está trabalhando dentro de uma ocasião, tá? Compreender esses graus de relacionamento. Tem pessoas que acham que até médium, eu não sei se eu estou incorporado, não sei, mas eu sinto, eu escuto, eu vejo. Já falei em alguns vídeos meus aí, tá? Isso é um estado de mediunidade, não tem nada a ver com animismo, tá? O animismo é achar que está, mas não está. Mas em qual ocasião? Em qual vertente dessa ocasião? Ok, família? Então, a mediunidade ela pode ser intuitiva. Ótimo. Tem pessoas que trabalham com baralho, com oráculo, às vezes não com um jogo de búzios, mas com oráculo de cartas e outros objetos, tá? Que às vezes tem a intuição sobre essa ocasião. Não deixa de ser um animismo. Olha, o animismo ele só vem daquela intervenção de a pessoa achar que aquele espírito incorporou e está falando com você, tá? Como isso. Mas ter intuição dentro dessa ocasião, ter como tudo, é outra ocasião, tá? É outra referência, né? A pessoa não pode exatamente trazer essa parte da consciência por parte do médium, tá? E também misturar lá a origem do transe, que é como se fala, né? Não podendo ser misturada essa variante, né? Porque dizemos que o trânsito é provocado como a causa principal do seu acontecimento, que não reside a sua própria alma. Então, para ficar mais fácil aí, tá? O transe, ele é uma energia posterior ao animismo, tá? Existe a incorporação e o transe ele é uma vertente, ele é uma desfragmentação da palavra animismo. Então, se você acha que está com espírito, fica mais fácil. Se você acha que está com espírito, então você acha, né, apelida-se de transe, né? Fumando, você não fuma e passa a fumar, e de um espírito, outro um charuto, outro que dança, não importa. Eu acho que conversamos um pouquinho, eu acho que já deu para esclarecer um pouquinho sobre o que é animismo, tá? Procura o resultado disso, procura estudar mais, família, tá? Procura saber com seu sacerdote como isso é possível, se é ruim para você, para que isso não aconteça, para que exatamente o seu guardião, o seu Exu, a sua pombagira, exatamente o seu orixá, ele faça parte dessa egrégora energética do seu corpo, e o porquê que ele faz, tá? Procura saber sobre isso. Procura saber sobre fatores de incorporação, o corpo tem que estar preparado para isso, tá? O corpo do médico tem que estar preparado para receber energética. Então é todo um conteúdo, não é só lá acendeu a vela, bater o tambor e chamar o espírito, não, porque isso acontece muito, tá bom? Família, um axé a todos, tá? Muito obrigado, já deixa seu like, se inscreva nesse canal e compartilha com todo mundo, vem mais vídeo bom por aí, tá bom, família? Ver se os vídeos estão aí, tá? E um axé a todos.